Bom dia, gente. Vamos dar início à palestra de hoje, fazendo leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 78. Verdades e fantasias. Mas, porque vos digo a verdade, não me creis. Jesus, João, capítulo 8, versículo 45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito, mas basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com esta esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaiz. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o purido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso, mas razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente, são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Então, a partir dessa leitura, vamos fechar nossos olhos, elevar os pensamentos nessa manhã e fazer a prece. Senhor Deus, nosso Pai querido, amigo Jesus, amigos espirituais, os espíritos aqui responsáveis por esta tarefa de hoje e aqueles espíritos convidados, Senhor, que estão aqui, tanto encarnados, tanto desencarnados. Agradecemos por estar mais uma vez ministrando essa palestra, realizando com todo empenho, toda dedicação. Pedimos sempre, Senhor, o auxílio necessário ao nosso aprimoramento moral, ao nosso aprimoramento intelectual, para compreender cada vez mais essas verdades que vêm através de Jesus, de seus discípulos e dos enviados por Ele mesmo, Senhor, aqui na Terra, para dissipar, Senhor, essa nuvem que está ao nosso redor. Que possamos sim compreender cada dia essas mensagens e essas lições, trazendo sempre, Senhor, com o coração a verdade e o amor. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gostaria de chamar agora a palestrante Luísa, que irá falar sobre mocidade. Bom dia para todo mundo. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá? Então tá Sim, bom. estamos te ouvindo. Qualquer coisa, vocês falem pelo microfone, porque eu tô acompanhando pelo celular, então eu não vou conseguir ver todo mundo. E tô vendo só alguns. Então, hoje nosso tema é sobre a mocidade. Fiquei muito feliz de receber esse tema.
e feliz também de estar nessa modalidade, né, pelo Zoom. E acho que é um tema muito importante para a gente falar hoje, né? Não só pelas questões que envolvem a gente enquanto espírito eterno, né? Mas também pensando na pandemia. A gente tem visto muitos jovens perdidos, né? Por conta é, de nada acontece por acaso e que Deus está com a gente em todos os momentos e que as coisas estão como cada um. Vamos lá. Então, para a gente começar, vamos se questionar, então, o que é ser moço, né? E o mais próximo que a gente tem de mocidade é encarnados, né? No nosso conhecimento enquanto encarnados, é, é a adolescência, né? Então, eu fui até um livro de Joana, né? Tá falhando? Vocês não estão conseguindo me ouvir? Agora tá melhor, Luiz, pode continuar. Ah, tá. Então tá. Então para a gente começar a falar, eu fui lá no livro Adolescência e Vida, que é um livro psicografado por Divaldo, né, pelo espírito de Joana. Então, ela vai começar a trazer o que é a adolescência para a gente, né? Então, é um período pelo qual o ser humano passa, né, em que ele há mudanças físicas e psicológicas. Ela traz que para as meninas isso começa em torno dos 12 anos, para os meninos em torno dos 14, e isso se prolonga, né? Esse período se dá até os 18, 20 anos. Então, ela vai dizer que nessa fase começa o desdobramento de alguns órgãos secundários, né? O que é isso? Começa o corpo a se preparar, né, para uma atuação sexual, né? Então, o menino, né, começa a ter um desenvolvimento diferente na voz, a voz começa a mudar, a menina começa a desenvolver a bacia, os seios, a gente tem essas mudanças corporais. Fora isso, tem algumas outras coisas que acontecem, né, que alguns estudiosos atuais ou anteriores, né, à nossa atualidade, que já vem trazendo, que é esse estranhamento do corpo, porque o corpo começa a mudar muito e aí é uma readaptação a esse novo corpo, a essa nova voz, né? É um momento em que o jovem começa a buscar uma identidade. Então a gente vê aí muitas mudanças corporais, né? Muitas mudanças de estilo, né? De vestimenta, uso de piercing, de tatuagem, enfim, eles usam, né? Os jovens vão usar aí de vários materiais simbólicos para tentar se constituir uma identidade. E com isso também tem um maior afastamento da relação parental, né, dos pais. Alguns autores vão dizer que há aí um luto, né, que os jovens vão viver, que é esse luto, né, desse afastamento com os pais, que é natural para que eles possam se desenvolver. Afastamento esse, gente, que não é algo assim, agora eu não tenho mais pais, não é disso. Mas é de poder o jovem começar a perceber o que ele gosta, como ele gosta, né? É relacionado a essa identificação mesmo. Porque se a gente fica ali sempre colado no pai e na mãe, é difícil a gente desenvolver aquilo que nós mesmos gostamos, desejamos e queremos, né? Então, a Joana vai trazer um pouco disso,
né? E aí ela vai colocar também que é nessa fase que aparecem alguns conflitos na área do comportamento, como insegurança, ansiedade, timidez, instabilidade, angústia, né? Porque é a hora que a gente vai se haver com o social, é a hora que a gente vai se haver com os outros, né? Que nos habitam e que habitam o nosso entorno. Então é a hora mesmo que a gente fica mais tímido, é a hora que traz angústia, é a hora de uma empolgação muito grande, e ao mesmo tempo angustiante, porque as coisas vêm em excesso. Então, a gente tem todas essas mudanças em um só desenvolvimento. Não é à toa, em uma só fase. Não é à toa que a adolescência é uma fase bastante difícil, né, para a gente. E aí cada um pode lembrar um pouco aí da sua adolescência, de como foi. Isso não quer dizer que a adolescência não é uma fase boa. Ela é ótima, né? E cada um vai poder singularizar isso da sua forma. Então, a gente vê na adolescência um lugar de experimentação, de entusiasmo, de um saber. E aí, o que antes acontecia é que as crianças perguntavam, né, o que é isso, o que é aquilo. O adolescente também se questiona, mas ele se questiona muitas vezes através do ato, né? Então, tem aí, né, algumas coisas do entusiasmo, da impulsão que ele vai apresentando. E aí a Joana vai apontar que uma forma da gente poder ajudar e acolher esses jovens seria através da educação. Só que essa educação, ela precisa de um fundamento científico, filosófico, das existências, né? Baseada no fundo moral, né? Vivido através dos ensinamentos do Cristo. Então, a Joana vai trazer como acolher esses jovens através da educação, que não é qualquer educação, não é essa educação escolar do conhecimento científico em si, mas é também, ela precisa do filosófico, do moral, e que é aquilo que o Cristo vem trazer para a gente. Então, essa preocupação com os adolescentes, né, com a juventude, com os jovens, ela não vem de agora, né? Uma coisa que é muito legal do livro, né, que a gente está falando de Joana, é que ela vai começar a trazer isso a partir de versículos bíblicos, né? Então, ela vai lá em Eclesiastes, dizendo que no capítulo 11, versículo 9, né? Ela está escrito assim: Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias de tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Né? Então, é um pouco de dizer assim: viva, alegra-te, tenha entusiasmo pela vida, mas ao mesmo tempo tenha cuidado pelos caminhos que você trilhará, porque todos eles estão sendo vistos pelo Cristo, né? E isso tudo vai findar no seu juízo, né? Vai findar naquilo que você tem feito, no que não tem feito. Então a Joana coloca assim: a advertência saudável ao jovem é o convite ao comportamento moral equilibrado, de forma que sua mocidade esteja em alegria e pureza, a fim de evitar comprometimento infeliz. Então, é um pouco disso, né? Seja feliz, busque a sua felicidade, mas de acordo com o equilíbrio, de acordo com os ensinamentos do Cristo, né? Para que os seus comportamentos, os seus atos, não venham a criar momentos infelizes, tanto para você quanto para um outro, né? E aí ela continua em outro versículo, dizendo, no mesmo Eclesiastes, só que é o versículo 10. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove de tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Eu gosto muito dessa palavra vaidades, né? Porque ao mesmo tempo que ela fala de algo que a gente valoriza atualmente, né? Pode ser aparência, pode ser algo material, pode ser, enfim, qualquer coisa que a gente valorize, ela também traz, quando a gente divide a palavra vaidade, ela fica vai
idade, né? Alguma coisa que é passageira. Então, todas essas coisas da nossa vaidade, elas são passageiras. Só que, ao mesmo tempo, a gente dá tanto valor para elas, né? Como que a própria palavra traz as duas conotações, assim, de algo de agora e de algo que é passageiro. E aí, quando a gente pega o como que chama? No dicionário, né? O significado da palavra vaidade, ele vai trazer lá que é uma coisa realmente vã e vazia, né? Um dos significados dessa palavra é isso, vã e vazia, né? Ou seja, uma coisa que se vai, é uma coisa passageira, não é uma coisa que a gente guarda, né? Não é uma coisa que é eterna. Então, como ele coloca, né, a ira do coração, afasta, pois, a ira do coração e remove de tua carne o mal, né? E aí a gente, enquanto jovens, muitas vezes a gente tem desejos, a gente coloca como se a gente pudesse ser capaz de mudar o mundo, né? Como se a gente pudesse fazer muitas coisas que transformariam o mundo, nos esquecendo, às vezes, que o desenvolvimento das coisas é através de passos curtos e não através de passos largos. Nosso entusiasmo toma conta da gente de uma forma, às vezes, que esse entusiasmo, quando ele é frustrado, ele gera muita revolta, ele gera muita dor, ele gera muita angústia, né? Porque a gente realmente acredita que a gente pode mudar o mundo, né? E a gente pode, né? A gente tem potencial para mudar as coisas, mas não desse jeito grandioso, né? Não com essa noção de que tudo está às nossas mãos, né? Tem aí um progresso da natureza, um progresso de como as coisas acontecem, que foge ao nosso controle, óbvio, porque ele não está no nosso controle. Isso está no controle de Deus, né? Que é o nosso Criador. Então, as coisas acontecem através de passos curtos, né? O nosso desenvolvimento e processo são passos curtos e não passos largos. Então, cuidemos dos nossos corações para que nele não caiba a ira e não caiba, né, o mal, né? E aí ele continua, né, Joana, trazendo outros versículos, né? Esse é de Paulo, em Timóteo. Ela vai colocar: ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu adorei esse versículo, né? Porque assim é de dizer a importância da mocidade, né? A importância desse lugar, a importância desse entusiasmo, desse desejo, dessa vontade, mas também trazendo isso para algo de uma fidelidade, né? Fiel às suas palavras, aos seus procedimentos, ao amor, à fé e à pureza. Então, é fiel ao Cristo, né? Fiel àquilo que o Cristo trouxe para a gente enquanto ensinamento, né? Não é para desprezar a mocidade, não é que não devemos ser moços, né? Mas há aí alguns apontamentos que precisam ser observados na nossa caminhada. E por último, né? Esse não está lá não tá lá em Joana, mas quem trouxe para a gente foi a direção, né, dessa tarefinha dessa tarefa das palestras, que fala assim: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor, né? Trazendo mais uma vez também o cuidado que a gente tem que ter, né, diante da mocidade, sempre observando, né, para a gente ter cuidado com esse entusiasmo da mocidade, para que a gente não caia nos comprometimentos infelizes, como a gente viu anteriormente. E aí, a Joana vai trazer, né, algum fechamento aí, dizendo que um fechamento dessa parte, né, não do livro, porque o livro é riquíssimo e fala de várias coisas. Ela vai colocar que a criança e o adolescente, no entanto, se apresentam ingênuos, puros,
na concepção do desconhecimento dos erros. Nem sempre o são em profundidade, né? A gente sempre vê o adolescente e a criança como sujeitos puros, né? Como sujeitos ingênuos. E aí a Joana vai alertar, nem sempre o são na profundidade que a gente crê. Porquanto o espírito que naqueles habita é viajador de longas jornadas. Então, o espírito que está ali, encarnado como criança ou como adolescente, ele não tem a idade da criança e do adolescente. É um espírito já muito vivido. Antes, contraindo débitos, e aí ela fala, né, viajador de longas jornadas em sucessivas experiências, nas quais nem sempre se desincumbiu com o valor que seria esperado, antes contraindo débitos que devem ser ressarcidos na atual existência. Em razão disso, torna-se necessário e indispensável a educação no seu sentido mais amplo e profundo, de maneira que lhe seja lícito a libertação dos vícios anteriores e a aquisição de novos valores que os contrabalancem, superando-os. Então, Joana vai começar a trazer aí a noção de espíritos eternos que somos, né, trazendo que não somos tão ingênuos, né, quanto muitas vezes a gente pensa, e que somos espíritos que carregam os seus débitos de outras vidas que não conseguimos dar conta lá, e então viemos em mais uma oportunidade de poder dar conta disso. E para que isso aconteça, a educação é indispensável. Aí ela coloca no seu lugar mais amplo e profundo, trazendo a noção da vida eterna, do Espírito eterno, né? E os ensinamentos do Cristo, né? De maneira que a gente possa se libertar dos vícios que trazemos de outras encarnações para essa vida, né? E aí eu acho que cada um pode se avaliar e rever, porque realmente a gente tem muitos vícios que a gente pergunta de onde vem isso, né? Como me livrar disso? Por que isso está tão enraizado, né? E aí é porque a gente já vem trazendo, já vem construindo esse lugar de muitas jornadas, né? E é através da educação que a gente vai conseguir colocar aí para nós outros valores, né, que possam fazer com que a gente supere esses vícios que nós trazemos. Então, assim, só para a gente poder trazer um exemplo um pouco, né, da mocidade, eu peguei o livro Renúncia, né, e no segundo capítulo nós temos o capítulo que se chama Anseios da Mocidade. E aí eu vou contar um pouquinho desse capítulo, só para a gente poder falar um pouco dele e entender o que a gente está trazendo aqui. Então, esse capítulo ele vai falar do Cirilo e da Madalena, né? O Cirilo, então, no primeiro momento, ele começa em uma cena com Susana, que é sua prima, e aí eles conversam de várias coisas, o Cirilo se mantém mais calado, e Susana começa a falar da vida, do que tem acontecido, né, das fofocas que tem, né, que acontecem na época, e ela vai trazendo, e ela fala do teatro que ela vai, e aí o Cirilo, falando muito poucas coisas, ele diz para ela que havia coisa no seu coração que ele queria contar, mas eram coisas mais profundas e não se tratavam dessas, acho que podemos falar de banalidades ou coisas do dia a dia, né? Como ele coloca assim, porque ele não se interessava tanto pelas fofocas nem pelo teatro. Então, quando ele fala isso, a Susana fica super entusiasmada e nervosa, porque há muito ela trazia um afeto por ele, crendo que um dia eles poderiam casar, né? E as suas famílias já haviam falado, né, em alguma coisa desse casamento. Só que quando eles param, né, eles param o carro onde eles estavam e eles se sentam para conversar, e o Cirilo começa a dizer
de uma paixão, de como seu coração foi pego por uma moça, né? E o quanto ele se encontrava enamorado por essa moça. E eles isso, Susana já começa a ficar mais nervosa, porque ela percebe que não é dela que ele está falando, né? E ela se encontra muito frustrada. E a partir disso, Cirilo conta, né, que ele tem mantido uma paixão há pouco por Madalena, que era amiga, então, de Susana. E Susana começa em seu coração a haver sentimentos muito ruins com relação a Madalena e começa a ficar revoltosa quanto à situação. E ela vai conversando com Cirilo, tentando dizer para ele que Madalena não servia para ele, que Madalena tinha poucas posses, e aí ela vai pelo caminho, né, material, e aí ele pouco dá importância a isso, e ela começa a ver que tudo que ela colocava para ele de contraponto, ele não aceitava tão bem, ele tinha alguma resposta para dizer. E eles findam a conversa com ela muito chateada, né, não querendo mais relação com Madalena, muito triste e revoltosa com a situação, que para ela era uma esperança estar com o primo, né, em algum momento. E então, a partir disso, Cirilo começa, ele se encontra com Madalena, eles trocam os seus votos, os seus desejos, as suas inseguranças, porque Madalena começa a dizer que tinha em sua família um primo também chamado Antero, a quem os seus pais deviam muito em questões financeiras, e que ela já estava prometida para ele por causa disso, mas que ela queria muito estar com o Cirilo. E aí eles trocam votos. Ele fala que, no seu entusiasmo de moço, que ele vai lutar por ela, que ele vai atrás disso, da consagração do sentimento deles, e aí eles terminam assim, desejosos e sonhadores de uma vida. E aí é legal que eles falam de uma terra nova, que é a América, né? O livro conta a história em torno mais de 1600 alguma coisa, então já viu o descobrimento do Brasil e da região aqui, né? Então eles falam dessa nova terra, das quais eles queriam conhecer, né? E aí, enfim, Cirilo, no outro dia, como havia combinado com a Madalena, ele vai até a casa dela com muito nervosismo, porque ele tem medo de encontrar Antero e não conseguir se manter cordial, né? Não conseguir recebê-lo. E aí, então, ele realmente encontra Antero, eles conversam, ele não consegue falar, né, do que ele queria ali, que era sobre os seus votos com Madalena, mas ele começa a fazer visitas diárias. Essas visitas começam a incomodar Antero, né, começa a ficar muito incomodado com essas visitas e com os olhares olhares e sorrisos que ele percebe entre Madalena e, Cícero, né? E Cirilo. E aí, então, em um dado momento, Madalena começa a dizer para ele que ele precisava falar para a família dele, para que posteriormente ele pudesse pedi-la em casamento, né? Ele fica muito nervoso, sem saber um pouco como falar com a família, então ele vai até um tio que para ele era muito querido, né? Ele o tinha como pai, e esse tio é o pai de Suzano, né? Então ele faz uma viagem até a casa desse tio, e quando chega lá, esse tio recebe com todo amor, e aí eles almoçam e comem, depois vão até um quarto, né, até um escritório para poder falar um pouco mais próximo. E Cirilo conta com entusiasmo, né, do seu amor, do seu desejo, e o tio logo recebe com muito carinho, dizendo que adorava a Madalena, que era uma mulher, que era uma moça muito boa, inteligente, por quem ele tinha apreço.
E aí esse tio acolhe, né, o Cirilo, falando com ele. Cirilo conta das suas angústias, de não saber bem como falar para sua família, e aí o tio dá um conselho para ele, dizendo que era para ele não falar, que ele mesmo, né, o próprio tio, iria mandar uma carta para os seus pais, porque na questão da família, o próprio tio já tinha sofrido, porque nenhuma das famílias, nem a de sua mulher, nem a dele, aceitaram a união dele com a mulher dele, e ele não queria que isso acontecesse com seu sobrinho, e aí então eles trocam, né, carinhos e desejos e felicidades, e esse conselho do tio. Cirilo sai de lá muito mais animado, pede a mão, né, para os pais de Madalena, pede a mão dela. Os pais o recebem com muita felicidade, entendendo que era um desejo da filha também, e respeitando isso. E aí, a partir disso, eles têm aí a missão de contar para Antero, né, que a Madalena estaria prometida para o Cirilo, que havia pedido, e ela aceitado. Mas isso, só que eu esqueci de falar, a Susana tinha essa conversa com o tio, e aos prantos ela chora, né, no colo do pai, dizendo para ele do seu afeto por Cirilo e do seu sonho, né, dos seus anseios, que eram o de ter uma família com ele e casar com Cirilo, né? E aí ela chora, o pai vai conversando e acolhendo a filha, né, dizendo, né, que ela precisava se conformar, que era o desejo dele, do Cirilo e de Madalena, que eram pessoas queridas pelo coração deles dois, do tio e de Susana, e ela vai escutando ao pai, aquilo ameniza a sua angústia, mas não cessa a sua ira, a sua raiva. O mesmo acontece com a conversa com o Antero, né? Ele se mostra muito revoltoso quando escuta dos tios que Madalena se casaria com Cirilo, e aí ele fica muito revoltoso, fala algumas palavras mais rígidas. O pai de Madalena também responde dessa forma, e a mãe é quem dá aquele amparo, e depois, no choro dele, de Antero, ela o acolhe com seu amor e com seu carinho, né? Então, assim, acontecem os preparativos e por aí vai a história. Quem quiser ler, né, o livro Renúncia, ou recordar, ele está aí, é um livro belíssimo. Mas eu trouxe a história para a gente falar um pouquinho, né, desse entusiasmo que traz, né, a mocidade, desses desejos que a mocidade tem, né, que muitas vezes vêm, né, e às vezes desejos que não são falados, mas são cultivados dentro de nós. Isso não é só da mocidade, né? A gente está apresentando como exemplo, mas cabe também a nós enquanto mais velhos, enquanto mais moços, enfim, e de desejos e expectativas que a gente cria com o outro, sem pronunciar para ele, sem dizer isso para ele, e a gente se coloca extremamente frustrados, né? Como a gente dizia antes, né? A gente quer mudar o mundo, a gente quer conquistar nossos desejos, queremos fazer de tudo um pouco, e a vida não acontece desse jeito, é preciso um equilíbrio, né? É preciso que a gente converse, é preciso que a gente respeite o sentimento do outro, é preciso que a gente ame o outro, sem que a gente coloque os nossos desejos acima do outro, né? O outro não é minha posse, o outro não é meu, o outro tem seus desejos. E, ao mesmo tempo, também, a importância da educação que Joana traz, que a gente pode ver no pai de Susana, né? Mas também na mãe de Madalena. Como essas pessoas que têm uma experiência maior da vida
possam acolher, né? Possam trazer esses filhos queridos, sejam eles de carne ou não, de sangue ou não, trazer esses para o seu colo e acolhê-los em seu ventre, em seu carinho, em seu amor, né? É claro que parte aí também do sujeito e da criatura poder ouvir, ter condições de ouvir aquilo que a educação proporciona, né? Mas, de qualquer forma, a gente pôde ver em todos os dois casos um acolhimento, uma diminuição da angústia, uma diminuição da ira, né? E a gente poderia, através disso, começar a trabalhar os sentimentos e os vícios que Joana vem trazendo, para que a gente coloque ali, nisso que a gente traz, novos valores. Isso não acontece do dia para a noite, é uma construção que a gente precisa fazer no nosso interior. Então, né, essa história me fez muito lembrar do versículo que a gente falou anteriormente. Afasta, pois, a ira do coração e remove de tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. E aí, né, afasta a ira do teu coração e remove o mal da carne, porque todo o sofrimento que a gente vive agora, ele é passageiro, ele se vai, né? Trazendo essa coisa da vaidade de algo que passa, né? É que não fica. Então, são sentimentos esses que nada vão nos ajudar a construir, né? E aí, assim, para a gente caminhar um pouco mais, mas agora em relação às questões espirituais, né, do espírito enquanto eterno, saindo um pouco dessa ideia de adolescência, esse conceito de adolescência terreno, né? De só sendo uma fase da vida encarnado, a gente vai lá para o caminho verdade e vida, lição 151, né? Em que a gente vai começar a ver, Emmanuel vai começando a dizer que às vezes a gente acredita que os jovens podem tudo, e que ele tem um potencial maior do que de todos, né? E aí Emmanuel vai começar a pontuar alguma coisa, dizendo assim: o moço poderá e fará muito, né? Então, o jovem tem mesmo uma capacidade de fazer, não tudo, mas ele tem uma capacidade de fazer muita coisa, né? E aí ele vai colocar: então esse moço ele poderá e fará muito. Se o espírito envelhecido na experiência não o desampara no trabalho. Então, para que esse moço, para que esse jovem, né, para que esse espírito possa fazer alguma coisa, né, é preciso que tenha um espírito velho na experiência para que ele possa amparar esse trabalho, né? E para que esse jovem não se encontre perdido e desamparado nos seus desejos e nos seus anseios. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam às atividades. Em tudo dependerá dos seus antecessores. Então, nada de novo o jovem pode conseguir se ele não valoriza os esforços daqueles que vieram antes dele. Se ele não estar próximo daqueles que vieram antes deles, que foram seus sucessores. Isso a gente vê na vida, né? Nada a gente pode conseguir sem aqueles que cuidam de nós. Isso desde bebês, né? Sem esses que nos amparam, sem esses que nos acolhem, sem esses que nos conduzem, né? De alguma maneira. E aí, enfim, isso pensa no Cristo, né? E nós tem os ensinamentos que o Cristo trouxe para a gente, né? Pensando em questão de espírito, ele talvez seja o mais velho no sentido de mais experiente, né? Que passou por aqui e pôde nos acolher, né? O que seria de nós, enquanto moral e espíritos eternos, sem esses conhecimentos e sem esse amor que o Cristo veio
nos oferecer e que continua nos oferecendo, sem todo esse cuidado com quais nós somos acolhidos, seja pelo Cristo ou seja pelos amigos espirituais. E aí a gente vai lá no Boa Nova, onde a gente encontra, né, o velhos e os velhos e o velho e o moço, acho que é esse o nome. Mas enfim, é na página 61 e 62, que é Jesus falando com Simão, né? E ele vai colocar assim: acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz? A alma sem Deus? A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Quando te cerque o burburinho da mocidade, ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixe de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelha que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa-lhes o entusiasmo sem rumo, como se deve esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Esclarece-o, Simão, e não pense que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra o esforço que te compete. Essa colocação, né, é muito rica, porque ela traz uma noção de que o moço, ele precisa do velho, e o velho também tem o compromisso de ensinar e de educar esse moço, né? Na crença, e aí ele fala, né? De que não pense que outro possa fazer, é preciso que você faça. Se a oportunidade é dada para você, eduque você, né? Então, isso é muito bonito. E ele diz, né? Poderia a árvore viver sem a raiz? Né? O que vem primeiro é a raiz, depois a árvore se constrói. O que vem primeiro é Deus, depois a alma se faz, né? Depois a alma é feita. Poderia qualquer uma dessas coisas vir, poderia qualquer uma, né? Tanto da alma ou da árvore existir sem as coisas que as antecederam? Não poderiam, né? E aí a importância, mais uma vez, dos nossos antecessores. E nesse cuidado que a gente precisa ter com aqueles que são mais novos que nós. E aí ele coloca, sejam esses mais novos, aqueles que querem refletir, que estão ali para o trabalho prontos, ou seja, esses mais novos que não estão prontos ainda. A gente precisa perdoá-los, acolhê-los e ensiná-los, né? Educá-los. E aí, só para a gente pensar um pouco mais, ser velho, ser moço, não é uma coisa que tem a ver só com idade, mas o espírito ele pode carregar tanto semelhanças do que a gente encontra como velho e tanto semelhanças do que a gente encontra como novo. E todos eles têm suas qualidades, né? E suas características, né? Todas essas fases têm suas características boas, né? Então, é preciso que nós possamos construir dentro de nós, em equilíbrio, essas características de ambos, que são aquilo que vai poder fazer com que a gente desenvolva e cresça, né? Para que a gente possa, na melhor medida, a gente possa viver em paz, justiça e amor, como é colocado para a gente lá no versículo que a gente viu anteriormente. E aí, por fim, eu queria trazer o Evangelho, né? Só para a gente terminar, tem uma partezinha do Evangelho, no capítulo 17, no item 10, que está escrito assim, eu recebi, né, isso pela direção da casa, estava escrito assim: sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a de herdeiro do céu, que conta os dias que falta para entrar na posse de sua herança.
E aí eu fui procurar isso no meu evangelho, né? No evangelho que eu tenho aqui em casa. Só que o meu estava escrito assim, em vez de usar a palavra joviais, o meu estava escrito feliz, alegre. E aí o meu está assim, sede alegre, sede felizes, mas seja a vossa alegria que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de tua herança. Então, assim, é praticamente aí a mesma coisa, mas com a diferença de que um traz a palavra jovial e o outro traz a palavra alegre. Eu achei muito interessante, né? O quanto essas palavras estão próximas, o quanto os jovens podem trazer uma alegria e um entusiasmo diante da vida, né? Mas que esse entusiasmo e essa alegria seja através da consciência limpa. E aí, assim, para a gente concluir, a gente ainda se encontra um pouco distante, então, dessa jovialidade que o Evangelho traz, né? Porque a nossa sociedade, né, a nossa felicidade, a gente ainda não conseguiu encontrar. Essa da consciência limpa, né? A gente vira e mexe, está em conflito, a gente vira e mexe, se questiona, a gente vira e mexe, faz uma coisa que a gente percebe, lá vem meu vício de novo, eu não poderia ter me alterado. Então, essa consciência limpa, ela não é reta, como coloca o Evangelho, né? Ela dá os seus desequilíbrios, se equilibra, desequilibra, né? Então, a gente vem nessas ondas, né? E aí ele coloca, né, também como herdeiros do céu, né? A gente só pode ser herdeiro do céu à medida que a gente entende os ensinamentos e os conceitos do Cristo, não enquanto conhecimento de memória, mas enquanto enraizados no nosso coração. Então, esse lugar de herdeiros do céu, a gente ainda vem conquistando, né? A gente ainda vem almejando, a gente está nesse processo. E aí, em algum momento, nós vamos conquistá-los, mas essa caminhada, essa herança, né? Herança como aquilo que a gente conquista, como aquilo que vem de algo antecessor a nós, a gente ainda precisa adquirir. Não como memória, mas como ensinamentos que fazem parte da nossa vida, do nosso ser e dos nossos agentes. Que a gente continue aí na caminhada, entendemos que somos jovens, também somos velhos, né? E que precisamos, ainda nesse processo evolutivo, angariar muitas coisas, né? E a gente precisa trabalhar na nossa educação, a gente precisa acolher mais os jovens, mas também acolher essa juventude que existe dentro da gente, porque às vezes a gente também se encontra revoltosos, com expectativas, enfim, com vários sentimentos, né? Em que a gente precisa desse velho, o velho amigo, o Cristo, né? O velho irmão, o velho companheiro, que nos ajuda sempre a olhar para os nossos sentimentos e perceber os nossos equívocos durante nossa caminhada. Bom dia para todos nós. Beleza. Eu queria pedir a Lucas para estar colocando a música final, para estar fazendo irradiação junto com os passistas, tá bom? Um leve perfume de flores, momento de oração e de asepsia, amparados por seus mentores, labor à sombra do amor de Maria, UTI a meia luz, dirigente
ambiente com seus médiuns sintonizados, fraternidade com Jesus. Ambiente pronto, hospital preparado, esclarecedores deem passe em seus medianeiros, dispersivos, concentradores, longitudinais, e sob as bênçãos do Senhor, rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. E sob as bênçãos do Senhor, rendamos glória ao Pai eterno. Não há alegria maior para o céu que esvaziar o inferno. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação, vai libertar da dor, da teia da maldade muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder e amor, a majestade, a glória, para sempre que assim seja, que assim seja. Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas, lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir, muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação, vai libertar da dor, da teia da maldade muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Teu é o reino, todo poder e amor, a majestade, a glória, para sempre que assim seja, que assim seja. Simplesmente em tom da música da palestra de hoje, que vamos fazer a oração final. Deus Pai querido, amigo Jesus, amigos espirituais, obrigado, Senhor, por estarmos aqui presentes, Senhor,
junto com esses espíritos mais elevados, que vêm até nós nesse momento, Senhor. Trazer o passe, trazer o alívio, o carinho, o conforto necessário, Senhor, para continuarmos firmes na luta, continuarmos, Senhor, firmes na nossa caminhada, sabendo sempre, Senhor, que no final disso tudo estaremos mais próximos de Deus, de Jesus, trabalhando com Ele e ajudando a outros irmãos que ainda não estão no mesmo nível que nós. Que possamos estar cada dia mais o Evangelho, praticando o Evangelho, sendo um verdadeiro cristão, Senhor. Hoje, agora e sempre. Que assim seja.